Olá, sou a Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um conceito de Donald Winnicott, fenômenos transicionais. Foi publicado por ele em 1971 no livro O Brincar e a Realidade. Também falei num vídeo anterior um pouquinho sobre os objetos transicionais que está relacionado com o fenômeno transicional, que vamos falar neste vídeo. É algo importante, um recurso que nós desenvolvemos desde o bebezinho e para mim, Jéssica, faz sentido pensar que nós utilizamos também na vida adulta para lidar com outras relações. A princípio, vamos falar da relação materna, que é um substituto, mas outras relações que nós estamos repetindo, essa primeira relação da mãe, depois com o pai, e assim com outras pessoas, também podemos pensar na utilização desse recurso na vida adulta, para lidar com o processo de luto, com as ausências da vida, seja ela física, né, por um processo de morte, ou seja ela por um processo de ruptura, de desligamento, em que a gente precise para trazer ali algum certo tipo de conforto, algum deslocamento, para eu conseguir lidar, né, com essa transicionalidade de ter aquela pessoa na minha vida e de repente ela não estar mais, seja por pouco tempo ou por um tempo maior, né? Então, o fenômeno transicional, assim como objeto, ele não é nem a elaboração de uma relação e também não é a simbolização dela, mas é algo que nos auxilia nesse percurso, que ajuda, né? Se nós pensamos que o objeto ele precisa ser concreto e eu pegar, eu conseguir ali deslocar a agressividade e tudo mais, nós vamos falar do fenômeno de coisas que nós não podemos pegar na mão. Então, nós vamos falar sobre coisas que estão presentes nos órgãos dos sentidos, né? Então, nós vamos pensar sobre um paladar, sobre uma audição, né? Sobre coisas, sobre texturas, que às vezes a gente vai gostar daquele tipo de textura ali presente, que me remete a alguém, a algo naquela relação. Então, nós podemos falar sobre um cheiro, né? Nós vamos falar também sobre por exemplo, vamos dar ali alguns modelos. Nós podemos falar sobre comida. Em algum momento da vida, o bebê talvez, ou nós adultos, né, vamos estar mais fixados em determinado tempero. E se você parar para pensar, aquele tempero te remete a alguém. Uma comida que às vezes é a tua comida preferida daquele momento, né? Pode ser esse auxílio ali para lidar com alguma ausência, alguma dificuldade e você precisa remeter a alguma relação. Quando a gente pensa no bebezinho, ele a partir do Winnicott vai sugerir que os fenômenos transicionais se iniciam a partir do quarto mês de vida, 4, 6, 8, 12 meses, né? Independente, mas a partir de, porque ele consegue fazer então a partir daí algumas coisas motoras. Então a criança tem aquela ideia do caminhãozinho, né, de fazer barulhinho com a boca, às vezes o próprio dedinho que leva a boca faz um barulho, né? Às vezes bater o pezinho, a mãozinha em algum lugar. Então, um barulho pode remeter a um fenômeno transicional, algo que eu preciso. Lembra, para ser transicional, ele representa uma relação. Então, eu preciso dessa repetição para me acalmar, para tentar me regular. Essa é a ideia. Se nós pararmos para pensar, eu vou fazer um link com a vida adulta. Existem alguns sujeitos que eles têm, sem perceber, às vezes quando estão nervosos, eles começam, por exemplo, a balançar as pernas, sabe? Começa a balançar. E aí quando você balança, você percebe que o seu corpo ele entra num ritmo. E se a gente parar para pensar o ritmo que fica o corpo, não seria o embalar, o ninar da criança, né? Quando a mãe precisa estar ali auxiliando no processo de sono, ou até mesmo a se acalmar. Então, entendem a relação do fenômeno? São coisas que vão me trazer ali aquela tranquilidade, aquele aconchego, para que eu consiga me acalmar. Então, tem pessoas que vão só dormir com o barulho do ventilador,
com o barulho de um rádio ligado, de uma TV ligada, vão dormir com um tipo de luz acesa que vai auxiliar, né? Vai ser necessário algum tipo de ruído. Hoje em dia, com bebês, existem várias técnicas que são oferecidas nesse auxílio do sono também, né? Então, eu tenho um bebezinho de 7 meses, é claro que eu utilizo alguns recursos, como, por exemplo, a luz vermelha, porque ela traz mais a sensação de vida intrauterina, o barulho que se remete mais ao ventre, onde tem ali um barulho do coração, uma água, coisas que estariam mais próximas, e realmente aquele ambiente que nós criamos é um ambiente em que vai ajudando para que ele consiga se regular também e também adormecer. Então, esses são alguns fenômenos transicionais. É claro que nesse caso, eu estou dando um modelo que talvez mais me acalme também do que ele, no sentido do fenômeno transicional. Porque, de novo, o fenômeno transicional precisa vir da criança, precisa ser ela que vai eleger ali, né, aquela situação para que ela se sinta mais confortável. Então, de repente, em outro momento da vida, pode ser que ele utilize uma luz mais baixa, uma luz avermelhada, ou algum ruído ali. As pessoas que gostam do barulho de chuva, de água, né? O que que isso remeteria ali de certa forma? E a gente vai mudando ao longo da vida. Então, horas a gente prefere isso, horas a gente prefere outras coisas, né? Então, o fenômeno transicional, ele está dentro de coisas que nós não podemos pegar, mas que é realmente necessário no dia a dia, ou principalmente nos momentos mais críticos, em que eu preciso lidar com a frustração. O bebê pode ter também, a gente pode pensar que às vezes o dedo não é o objeto transicional, mas nós temos um fenômeno transicional acontecendo, que enquanto ele chupa o dedo, existe um carinho que um outro dedo faz na pele, então acariciar, sabe? Pessoa que gosta, que você fica ali fazendo aquele carinho na pele, que adormece, mexer aos cabelos, então tudo isso para algumas pessoas é preciso esse ritual para adormecer, para eles conseguirem relaxar. Então, cada um vai criar algo, né? Então, se a gente parar para reparar o bebezinho, ele vai tendo mudanças sobre isso. Então, horas ele vai fazer, a partir do momento que ele consegue mais movimentação motora, né, disponibilidade, então horas ele vai tocar na própria orelha, ele vai tocar em partes da mãe, e a gente pode pensar nessas texturas depois na vida adulta. Uma roupa que a mãe tem a frequência de usar, que o bebezinho fica mexendo. Tem criança que gosta de mexer na orelha, e aí os pais não podem ter nenhum tipo de brinco que tira, porque gosta de ficar ali no outro e às vezes vai querer em si, né? Então, assim, cada um vai ter um movimento diferente. E auxilia também nesse processo, né? O transicional para que eu consiga lidar com o desconforto, com uma ausência. Então, eu vou precisar desse ritmo por um período. Quando a gente pensa na vida adulta e também nessa ligação do processo de luto, às vezes você não entende o porquê você está ouvindo uma música freneticamente, sabe? Nossa, eu ouvi uma música agora, eu tô assim repetidamente ouvindo ela. Ok, o que te lembra essa música? Ela lembra algo, ela tá conectado com alguma coisa. Te lembra alguma situação, algo que enche o teu coração ali de um abraço, um aconchego. Eu até uso esse recurso perguntando para as pessoas, né, para os pacientes, em alguns momentos que eles dizem assim, olha, tem momentos que eu estou tão angustiado que eu não sei o que fazer. Então, cada um vai precisar descobrir internamente o que é que te traz essa sensação de aconchego. E um fenômeno transicional, em algum momento, pode auxiliar. Então, de repente, você muda de cidade, você vai ficar distante de alguém, aí você passa a fazer um preparo de uma comida, a usar um tempero com mais frequência, e depois, com o tempo, isso é abandonado, isso é deixado de lado. Mas aquilo ali te lembrava alguém. Então, é um aconchego para o coração. O fenômeno transicional é algo que eu não pego, mas é algo que eu sinto. É algo que é completamente necessário. Então, tem as pessoas que elas precisam despertar com cheirinho de café. Quem que me lembra café? Né? Tem a pessoa que ela vai precisar
de ela vai gostar de um tipo de textura de roupa para poder se vestir. O que aquilo me lembra? E muitas vezes a gente pode pensar nessa vida intrauterina, nessa primeira infância, ali, quais recursos o bebê também usava e será que ele vai levar isso para a vida adulta? De novo, para ser transicional, em algum momento precisa ser abandonado. Se não for abandonado aquele hábito, né, que a pessoa tem, então a gente não está falando de um fenômeno transicional, nós estamos falando de uma outra situação, mas esse fenômeno ele tem essa característica de linkar a uma relação, de me lembrar e aí ficar mais tranquilo. Então é mais fácil, por exemplo, para o bebezinho, às vezes dormir em determinado lugar, porque ali já tem um cheirinho, né? Então assim, não é o objeto, o travesseiro em si, mas é o fenômeno do cheiro que está ali presente, do recurso, que ele já vai entendendo, né? O que é aquilo ali para ele conseguir se acalmar. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. É claro que a gente está falando assim de algo superficial sobre os fenômenos transicionais. A gente poderia pensar em várias coisas, né? Muitos modelos aqui. Mas o básico para a gente já conseguir pensar a respeito é basicamente isso. Espero que tenha feito sentido para você e é claro, se gostou, sente-se, fique à vontade para um próximo vídeo. Nos vemos em breve. Até mais!